Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Agora nós vamos estudar os princípios da programação orientada a objetos. Então, qual que é a principal diferença entre o paradigma, né, da programação estruturada para o POO, Programação Orientada a Objetos? Esse diagrama aqui, ó, ele mostra de maneira bem resumida, mas bem, assim, objetiva, quais são as principais diferenças. Então, quando a gente trabalha lá na programação estruturada, o que a gente tem? A gente tem um conjunto de dados meio que global, né? E várias funções, né, pessoal? A gente trabalha com funções. E essas funções, a gente aplica, ou elas usam esses dados globais para manipular. Então, eu passo esses dados compartilhados para todas as funções. Cada função mexe, modifica, altera e gera novos dados. Mas aquele conjunto de dados é meio que compartilhado por todas as funções e métodos que a gente chama na programação estruturada. Tudo bem? Na programação orientada a objeto, não. Nós temos vários objetos, cada objeto com seu conjunto de dados, porque é aquela ideia do tipo abstrato de dados, né? Você encapsula os dados, então cada objeto tem os seus dados específicos e os métodos desses objetos operam sobre cada, né, sobre aquelas variáveis internas lá. Eu não vou usar um método desse objeto para manipular outro objeto. Não. Então, é uma coisa mais compartimentada, né? A gente tem essa diferença. Os dados não são mais compartilhados, assim. Os dados são mais protegidos. Isso a gente ganha uma maior consistência, né, pessoal? Quando a gente trabalha com paradigma orientado a objetos. Então, a principal diferença seria essa, do ponto de vista prático, né? E para que isso seja possível, para que a gente mude dessa visão para essa visão, o que que é preciso? Então, a programação orientada a objeto, ela é fundamentada em quatro conceitos principais, que são, primeiro deles, a abstração. Então, veja, isso quer dizer, pessoal, que toda classe, ela é, na verdade, aquilo que a gente já falou, a implementação computacional de um tipo abstrato de dados. Tudo bem? Então, eu vou ter lá minhas variáveis internas e os meus métodos que operam sobre esses caras. Então, a abstração é fundamental. Sem isso, nada seria possível. Outro conceito muito importante da programação orientada a objeto é o encapsulamento. Quer dizer, encapsulamento é eu vou tentar, de alguma forma, esconder as variáveis internas do programador, do usuário, né? Formando uma espécie de caixa preta. Eu vou encapsular os meus atributos de forma que eles fiquem meio que bloqueados, né? Só são acessíveis, a informação interna de um objeto, ela só é acessível através das interfaces, que são os métodos. Então, eu encapsulo os dados, né? Essa é a ideia. Um outro conceito muito importante, pessoal, é o que a gente chama de herança. Então, o que quer dizer herança em POO, Programação Orientada a Objeto? Eu consigo, a partir de uma classe pai ou de uma superclasse, criar classes mais especializadas a partir, né, herdando da classe pai. Então, a ideia é, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, mas só para ficar claro. Eu posso definir uma classe chamada pessoa, tá, pessoal? Uma superclasse chamada pessoa. O que que uma pessoa tem? Sei lá, nome, RG, CPF, idade. Só que aí eu vou herdar dessa classe pessoa uma classe chamada funcionário, tá? Então, um funcionário, no fundo, ele é uma pessoa. Tudo que uma pessoa tem, um funcionário também tem. Só que, além disso, ele tem bem mais coisas, novos atributos. Por exemplo, o cargo. Qual o cargo que esse funcionário ocupa? O salário, quanto que ele ganha? O ano de admissão, quando ele entrou na empresa, tá?
e métodos específicos. Receber promoção, você foi promovido. Receber abono. Então, uma pessoa, ela é uma classe mais geral. A classe funcionário, ela é uma classe que herdou da classe pessoa e modificou, ficou mais especializado. Eu posso dizer que um funcionário é uma pessoa mais especializada, não é? Então, essa é a ideia da herança. Quando eu faço a herança, todos os atributos e métodos da classe pai passam para a classe filha, passa para o funcionário. Eu vou herdar. E eu não preciso reprogramar. Não, conforme eles vêm, já está tudo implementado. Eu não preciso implementar de novo. Tá certo, pessoal? Essa é a ideia. E também temos o polimorfismo, que é o seguinte, é o princípio assim, ó, duas ou mais classes que herdam de uma mesma superclasse ou classe pai, então tem a classe pessoa. Aí eu vou herdar aqui, eu não sei, posso ter funcionário, eu posso ter, em vez de funcionário, eu vou ter assim, ó, gerente, empregado, e, sei lá, colaborador, certo? São todas herdando da classe pessoa. Só que, o que que o polimorfismo faz? Eu posso ter um método que é o mesmo método, pessoal, é a mesma função, só que com comportamentos diferentes em cada uma das subclasses especializadas. Tudo bem? Eu herdei um método, só que eu faço cada classe especializada é o mesmo método, só que para cada uma das subclasses específicas, esse método vai funcionar de um jeito. Só que no fundo eu estou chamando o mesmo método. Por isso que é polimorfismo, entendeu? É o mesmo método, a mesma assinatura, com comportamentos distintos. Essa é a ideia. Eu tenho eu posso modificar a definição de de um método que eu herdei da minha superclasse pai. Tudo bem? Eu modifico o comportamento interno, o funcionamento daquele método que eu herdei. Aqui eu modifico de um jeito, aqui de outro. Então é o mesmo método, tudo bem? Parecido com a ideia de sobrecarga de operador. Mesmo método, porém cada classe específica, subclasse, com uma lógica própria. Faz sentido, né? Polimorfismo. É várias formas de um mesmo método. Essa é a essência. Tudo bem, pessoal? Então, bem, era essa a ideia que eu queria discutir aqui com vocês. No próximo vídeo, nós vamos ver exemplos práticos de como usar essas, né, herança, polimorfismo em Python, mas por hora é isso. Eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de todos, até mais.